Alô, alô. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, né? Hoje nós vamos ouvir a palestra do Sérgio, mas antes disso só alguns recadinhos aqui. Que a casa dá boa-vinda a todos que estão chegando hoje pela primeira vez, os que já estão aqui com a gente há um bom tempo, né? A gente só pede a todos que desliguem o celular, não esqueçam, né? Às vezes a gente vem correndo, acaba esquecendo, para não interromper, né, a palestra, deixa no vibracal lá, depois quando você sair, vocês dão uma olhadinha lá se alguém ligou para vocês, né? Lembramos a quem está vindo pela primeira vez que o nosso centro tem atividades todos os dias, exceto às sextas-feiras. E o plantão de atendimento antecede as palestras 1 hora antes. Então, quem quiser passar no plantão, chega 1 hora antes, aí pode estar conversando com um dos nossos plantonistas, né? Sobre alguma dificuldade que esteja passando, ou algum aconselhamento, orientação, né? Lembrando que o nosso centro tem palestra segunda, terça e quinta às 20 horas, às quartas às 14 horas, aos sábados às 17. No domingo às 10 horas tem a evangelização infantil também, né? Nosso departamento social distribui todo segundo sábado de cada mês, 60 cestas básicas. Então, quem puder trazer algum gênero alimentício não perecível, a gente agradece, né? E a cada 15 dias, aos sábados, existe a distribuição do lanche para moradores de rua nas imediações do metrô de Santana. Então, quem quiser participar, é só chegar aqui. Que horas que é, Sandra, que o pessoal sai daqui? Às 18, né? Então, quem quiser participar, né? Uma oportunidade, né? Lembrando que hoje a palestra tem um tema geral, mas a gente volta o nosso trabalho muito para as pessoas que têm dependência química, né? Tanto pessoas encarnadas quanto desencarnados que também vêm acompanhar a nossa palestra, né? Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos, né, do plano material. Já há muito tempo o plano espiritual estava aqui nessa casa, preparando o ambiente, harmonizando. Nós chegamos muitas vezes cansados dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres no dia a dia. E viemos nesse momento buscar um pouco de refúgio, de conhecimento, de harmonia. Pedimos então muita inspiração nesse momento, que nós possamos entrar em contato com o que há de melhor em nós, nos abrirmos para novos conhecimentos, ampliar nossas visões. Assim, vamos dando início à nossa palestra de hoje, com muita paz e harmonia. Vamos abrir nossos olhos lentamente, estando aqui novamente. Hoje o nosso colega Sérgio está aqui com a gente e vai falar hoje sobre o testemunho doméstico do livro Palavras de Vida Eterna. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. Bom, o tema de hoje ele trata basicamente daquilo que todo mundo tem experiência aqui. O Kardec, na segunda parte do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta para os espíritos: se por alguma razão, por alguma forma, por alguma lei, por alguma causa, a família deixasse de existir, o que aconteceria? Seria uma perda grande para a sociedade, para o mundo? Aí os espíritos respondem para ele: se, por alguma razão, as famílias se desfizessem, haveria uma recrudescência do egoísmo e do orgulho na sociedade. A sociedade como um todo perderia muito. Todos nós, nascemos numa família.
Nosso primeiro laço, nosso primeiro contato. Todos nós, quando de pequenos somos tratados, somos acolhidos amorosamente, espiritualmente, antes do nascimento. Para quem ainda tem dúvida, basta ler a Reencarnação de Segismundo, lá nos livros do próprio André Luiz, que ele conta que todo nascimento ele é preparado espiritualmente antes de se dar fisicamente. Então, na família é onde nós começamos o nosso contato espiritual e amoroso. Aprendemos com aqueles que já estão encarnados como falar, como nos proceder como sociedade, nos educam e vamos crescendo. O que acontece então? Muitas vezes nós, como indivíduos, não conseguimos perceber, e nos dias de hoje isso é muito mais grave, o quanto devemos respeitar, amar, conviver, ensinar e aprender com aqueles que estão do nosso lado. Os próximos. Quem são os mais próximos de nós? Normalmente a família. Aqueles que estão mais próximos. E aí Jesus ensina, ama seu próximo. Depois a gente ama o vizinho, mas primeiro ama o próximo. O próximo que está ali do lado, o próximo que está conosco. E nós temos até uma visão, e até uma visão meio psicológica da questão da família, que é o seguinte: a família é como um organismo vivo. Nós, família, no nosso lar, nós somos um organismo vivo, sim. E esse organismo vivo, ele tem vontade própria. Por quê? A gente percebe isso em algumas famílias. Algumas famílias têm aquele tom mais alto. É da família falar muito alto. Não estão brigando. Aquela família italiana fala porque sente. E tem aquela família mais recatada, fala muito quietinho. Em qualquer ambiente que ela fala, que ela se passa fora do ambiente familiar, ela sente essa diferença. O tom muda. Por quê? O ambiente familiar, ele é muito pessoal, muito nosso. E a gente aprende a conviver e a vivenciar aquilo como nosso. Saímos da família e vamos para o trabalho, e a gente leva para o trabalho aquilo que aprendemos em família. Se nós não temos muita educação, muito provavelmente deixamos de tê-la na família. Se nós temos pouco respeito com o próximo, vamos olhar a família. Vamos olhar as crianças, então, nos dias de hoje. As crianças que hoje dão tanto trabalho nas escolas, vamos olhar a família. Normalmente é a família, e é na família que estão as respostas de tudo que se passa na sociedade hoje. O antigo Papa, o já falecido, o Paulo, ele falava, inclusive quando perguntavam para ele se ele acreditava na melhora do mundo, ele falava em alto bom tom: acredito sim, porque eu acredito que a família é a resposta para tudo. Porque é dentro da família, em amor, em sociedade, em que as pessoas se entendendo conseguem criar condições amorosas para praticar isso fora do lar. Então lá aquele Papa anterior já pensava nisso. Kardec, preocupado, faz a pergunta para os espíritos. Os espíritos respondem: a sociedade ela só vive se nessa sociedade houver famílias equilibradas. Lugares em que não há famílias equilibradas, a sociedade se desfaz. Isso é natural, porque são grupos pequenos que, se não tiverem estruturas, quebram um grupo maior que é a nossa sociedade. Olha a importância que tem, então, nosso lar, as pessoas que estão conosco. E nós? Nosso papel lá dentro, qual que seria? Como somos nós? E aí fazemos uma pergunta, não queremos resposta, porque achamos nós que a família é como um organismo vivo, sim. Quem é aqui que vive numa família saudável? Não precisa responder. Não respondam, apenas pensem sobre isso. Uma família saudável que se respeita, que se educa, que aprende consigo mesmo, que sabe passar as dificuldades, que sabe respeitar-se mutuamente. Quantos de nós vivem uma família saudável? E aí vamos, tem aquelas famílias que ficam doentes de vez em quando. Aquelas famílias que é saudável, mas passa por dificuldades, e como organismo mesmo, ela fica doente, é normal isso acontecer, depois volta para o estado saudável. E tem, infelizmente, aquela família que se desfaz. Por quê? Porque dentro dessa família, esse organismo vai se enfraquecendo. As pessoas, nós, dentro da família, por problemas pessoais, por uma busca que não leva em conta as pessoas que estão do nosso lado, e sim apenas o nosso trabalho, o que está fora de nós,
não damos conta do que dentro do lar está o nosso bem mais precioso. Então a família adoece e se desfaz. E nos dias de hoje a gente vê muito isso acontecer, porque as famílias vão se desfazendo e vão buscando. O ser humano é interessante, porque nós como ser humano a gente sempre busca fora aquilo que achamos que não está dentro de nós. É um grande problema. Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Por quê? E a psicologia moderna e a própria filosofia hoje explica isso, porque quando nós não temos equilíbrio dentro, não adianta procurar fora. Se nós não somos equilibrados dentro de nós, não adianta a gente procurar fora de nós. E acontece muito isso. Nós temos um casamento e achamos que o problema do casamento é a esposa, ou o marido, ou o filho, ou o trabalho, ou o salário. Não importa. O problema é que muitas vezes o problema está dentro de nós. Mas a gente sempre busca fora de nós a resolução disso. E muitas das vezes nós culpamos quem? Quem está próximo. Por quê? Porque são as pessoas que mais nos conhecem. Alguém aqui não sabe como a esposa conhece a gente, né? Ela consegue apontar tudo que a gente faz de errado com lembrança. Defendendo um pouco os homens, não que seja. Nós homens temos a memória péssima, mas a mulher ela tem uma memória prodigiosa. Ela lembra de tudo. Não discuta com ela, porque ela vai lembrar. Com certeza. Ela tem assim essa capacidade, mas é da natureza feminina lembrar-se, conseguir trabalhar isso. E o homem é da natureza do ser humano masculino não ter essa memória prodigiosa, mas não é por isso, mas se equilibram no dia a dia. Mas o que acontece é o seguinte, nós temos também pouco tato, porque a mulher vai lá no cabeleireiro, se pinta toda, chega, oi meu amor, você reparou em alguma coisa? Nós homens não reparamos nada. A gente não consegue perceber quando ela muda o cabelo, quando ela muda a blusa, quando o sapato é diferente, quando pintou a unha. Nós, homens, aí é um aviso para nós homens, comecemos a perceber nossas esposas. Comecemos a reparar na nossa casa as pessoas que estão conosco, porque muitas vezes elas estão chamando a atenção e nós não percebemos. E a gente, aí é um puxão de orelha para nós, aí me incluo, achamos por bem que as pessoas de casa só vão ficar felizes com dinheiro. Então a gente vai trabalhar, e a gente quer trabalhar muito, e a gente quer trabalhar mais ainda, e passa-se festas, passa-se feriado, a gente está trabalhando. Chega ao final do ano, a gente está trabalhando, porque a gente acha que isso vai trazer algo para dentro de casa, sendo que esse algo já está na nossa casa. E a gente muitas vezes não percebe. Então a gente acha que temos que buscar algo fora e dentro. Então nós temos que perceber isso. E as mulheres também, sim. Comecem a perceber nas poucas diferenças. O homem não muda muito, né? Nós, homens, existe uma anedota que diz que todo homem, quando casa com uma mulher, casa esperando que ela não mude. E toda mulher, quando casa com um homem, casa esperando que ele mude, não é? E por isso que o casamento dá tanto problema, porque nenhuma nem outra coisa acontece. A mulher muda, o homem dificilmente, né? E é verdade isso. Então nós temos que entender que dentro da nossa casa, buscar o entendimento familiar é complicado pra caramba. Até porque o mundo é o mundo graças a isso, né? Nós temos essa dificuldade natural. Nós, como seres humanos, e aí cabe tanto ao masculino ao feminino, nós temos uma tendência fantástica de pegar uma imagem nossa e querer colocar na pessoa. Então nós queremos que a pessoa tenha uma predisposição para, por exemplo, agir de determinada forma. E aí, nós queremos por bem ou por mal que a pessoa haja daquele jeito, porque está em nós isso. Então nós colocamos, classificamos e você vai agir assim. E quando a pessoa não age o que a gente faz, a gente não gosta. Isso tanto faz para homem quanto para mulher. Quando a gente tem uma imagem pessoal, a gente quer transportar para fora. Mas é nossa imagem, não é da pessoa. E a gente não se contenta com isso. Isso se transfere quando estão casados. Então, a mulher tem uma imagem pessoal e quer que o marido tenha essa imagem pessoal. Mas ele não tem, ele é ele, ela é ela. Começa aí muitos atritos. E o homem também tem uma imagem pessoal e quer impor isso para a esposa. E isto não se restringe só à mulher e ao marido. Vem o filho e nós queremos transferir isso para o filho. Inclusive na profissão, né?
Nós queremos que o filho faça tal coisa. A gente quer que ele seja alguma coisa. Nós direcionamos a vida porque nós temos uma imagem pessoal e a nossa imagem, às vezes, achamos por bem que é mais importante do que a vida da pessoa. Não é assim que o mundo gira. Quando nós começarmos a perceber que cada indivíduo tem sua personalidade, seu gosto, seu sentimento, sua atitude, sua forma de ser, nós vamos começar a perceber que nós não temos que mudar as pessoas, nós temos que amá-las. E amar é uma opção, porque muita gente ainda está naquela época em que o amor ele vem como paixão e o coração, isso é adolescente. Inclusive, não tenho nada contra a paixão, mas a paixão, ela se parece muito com febre, né? O coração palpita, a febre, a gente não pode ver a pessoa, se desespera, o ar falta, não é? Paixão. A paixão, ela tem muito disso, porque ela é muito pessoal e ela é muito material. Mas a paixão acaba. Segundo as pesquisas, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a paixão acaba. Se não tiver amor depois de 1 ano e meio, sinto muito, né? Então tem que se construir nesse tempo algo bom. E o amor, quando é que ele vem? O amor, quando é que ele nasce, afinal de contas? Em que momento eu deixei de me apaixonar e estou amando? Isto é uma opção nossa. Esse é o ponto. Quando nós decidimos amar, depende de nós aí, nós amamos. Ah, mas é isto? Eu sempre achei, e muita gente fala isso, de que o amor é uma coisa natural, ela vem, eu não percebo e já estou amando. Não. É uma opção. Tanto é uma opção que quando a gente não quer amar, a gente deixa de amar. E a gente começa a reparar nas dificuldades, nos defeitos, nas coisas que as pessoas fazem que a gente não gosta. E o amor vai acabando e aí a gente acha que é natural parar de amar. Não é, a gente já decidiu lá atrás. Eu não quero mais amar essa pessoa. Eu quero amar uma pessoa mais nova, uma pessoa com outra visão, e a gente vai mudando o nosso ponto de vista. Não é que a gente deixou de amar. Muitas vezes as separações acontecem porque nós deixamos de querer amar essa pessoa. E vem a separação. As pessoas se separam e a pessoa muitas vezes se arrepende, porque lá no fundo ela sempre amou, mas a opção dela foi uma outra. Então, amar é uma opção nossa. Assim como desejamos amar os amigos, amar o emprego, amar o trabalho, amar as pessoas, amar a esposa e amar o marido, é uma opção nossa. Depende de nós. Ah, mas e a pessoa? Nós não temos poder sobre a outra pessoa. Porque a gente não pode mudar aquilo que a pessoa é. Ah, mas se ela continuar desse jeito, não vai dar. Aí é uma outra coisa, é uma outra situação. Amar vai ser sempre uma opção nossa. Nós podemos ou não podemos querer. A gente quer amar, então a gente vai continuar amando aquela pessoa. Ah, a gente não quer mais? Naturalmente a gente vai se desligando da pessoa. Isso não acontece da noite para o dia. Não acontece porque houve um raio caiu e acabou o amor. Acontece porque nossas preferências vão mudando, nossas atitudes pessoais vão se modificando de acordo com os anos, e chega um determinado momento em que nós simplesmente não nos falamos mais. E aí? É como uma planta. Nós temos que perceber que nossa vida, como dentro do nosso lar, é como uma plantinha mesmo, ela tem que ser regada. O problema maior é que nós, indivíduos, que somos a planta, muitas vezes a gente só quer ser regado. A gente só quer ser a planta. Só que num lar existem várias plantinhas que precisam ser regadas umas com as outras. Nós temos que nos unir numa família para que aquela família se torne saudável. Para se tornar saudável não depende de uma única pessoa. E esse muitas vezes é um grande problema nosso. A gente tende a achar e querer por bem de que a nossa vida só vai mudar por causa de um fulano, ou de uma fulana, ou de uma situação, ou de um emprego. A gente não percebe que nós, como indivíduos, podemos mudar tudo. Como indivíduos, nós mudamos o mundo. Se a gente conseguir perceber isso, a gente consegue mudar qualquer coisa. Um lar desequilibrado, de alguma forma, ele vai encontrar o equilíbrio se uma pessoa lá dentro quiser. Uma única pessoa. Se essa pessoa tem o equilíbrio necessário, ela consegue harmonizar, mas com tanta gente dificultosa, sim. Porque na escuridão basta um palitinho de fósforo para que haja luz.
Então, esta única pessoa que sejamos nós. Sejamos nós a não iniciar a discussão no lar. Sejamos nós, inclusive, a terminar a discussão no nosso lar. Sejamos nós a buscar o entendimento quando um irmão nosso não conversa com o outro. Sejamos nós a buscar a paz entre os filhos quando tem desarmonia. Sejamos nós quando somos filhos e os nossos pais se digladiam. Sejamos nós a iniciar essa busca do lar mais equilibrado. Tem que partir de alguém. Não adianta nós acharmos por bem, porque nossa vida é deles, mesmo morando na nossa casa, então eles que se virem. Se a gente pensar dessa forma, estamos transferindo o problema para nós mesmos. Até porque lá na frente vai se repetir conosco. Não é difícil a gente perceber isso. Se a gente está num lar desarmônico, de alguma forma, por causa de briga e tal, nós vamos perceber que isto, semelhante atrai semelhante. Começa daí. A gente não está naquele lar à toa. Nosso desequilíbrio interno é que nos levou para essa situação e essa condição. Normal. Foi algo de outra vida, não importa aí. Importante é saber que nós estamos no lugar que precisamos estar. Para quê? Para aprender onde é que estamos falhando. Com os outros, conosco. A gente é que falha com a gente mesmo. Porque nossas atitudes desarmônicas é que geram o ambiente que a gente está. E isso extrapola para fora da família. Por isso que quando Jesus falava, olha, respeita lá, ama o seu próximo. Porque se a gente não consegue ter harmonia no lar, se a gente tem um lar desarmônico, ou nós, de repente, por mais harmônico aparente que seja o lar, nós sabemos que no fundo não o é, essa mesma desarmonia se transfere para fora do nosso lar. No trabalho vai acontecer a mesma coisa, nós vamos encontrar as mesmas dificuldades, nas nossas amizades as mesmas dificuldades, em qualquer lugar que estejamos, nós estamos transferindo para fora. Por quê? Porque lá, no lugar mais importante, nós não tivemos equilíbrio. E muitas vezes nós reclamamos, mas por que todo lugar que eu vou o chefe pega no meu pé? É porque quando a minha mãe ou meu pai pegava no meu pé, eu nunca pensei em me equilibrar e melhorar. E aí eu deixei isso passar, fui passando, deixou de ser o pai e a mãe para ser o chefe, para ser o superior, para ser alguma coisa fora do lar. Se estende. Onde está a resposta? Lá na nossa casa. Mas agora eu já não estou mais na minha casa. Então se harmonize, aonde estiver. Busque essa harmonia, busque o equilíbrio pessoal, porque o que acontece fora da nossa vida só acontece porque já existe dentro de nós. Foi numa certa feita, inclusive foi feita uma pesquisa de mulheres que sofriam de espancamento. Teve uma mulher que tinha um caso diferente até, porque ela nunca tinha... que dizem o seguinte, mulher que tem problema de apanhar em casa e tudo mais, normalmente esse comportamento se repete, porque ela grava dentro de si, psicologicamente, ela grava dentro de si essa desarmonia, e quando ela encontra um homem, ela consegue perceber nele a agressividade. O consciente não percebe, mas o inconsciente percebe, vem a paixão. Ela se apaixona pela agressividade que aquela pessoa, mesmo que essa pessoa não passe para ela agressividade nenhuma, pode ser a pessoa mais calma do mundo, inconscientemente ela percebe, fala, esse cara vai bater em mim, se apaixona por ele. Ela não sabe que vai apanhar, é óbvio, não sabe. E é por isso que muitas vezes se repete. E a gente tem aquela nossa impressão, nossa, a pessoa, ela tem um azar, né? Porque ela só casa com pessoas que batem nela. Por quê? Porque está dentro dela a desarmonia. Vai. E teve um caso até interessante de uma menina que nunca a família, ela morava com a mãe, mas toda vez que ela tinha um relacionamento, por bem ou mal, o homem batia nela. E foi fazer um tratamento psicológico, e o psicólogo falou, não, tem que ter alguma coisa, porque tudo tem uma explicação psicológica, até mesmo o fato da pessoa sofrer essas desarmonias, tem lá no fundo uma resposta psicológica. E eles não entendiam, ele falou, onde começou isso? Porque pode ter começado quando a pessoa era uma criança, e o pai batia na mãe, então gravou. Não foi. Ela vivia só com a mãe, não foi. Então não tinha uma resposta psicológica. Ele estranhava isso, não teve um começo. Ele então partiu para hipnose. Foi hipnotizando a menina para ver em que momento isso aconteceu. Por que isso gerou nela essa busca por alguma coisa que ia levar ao desequilíbrio. Aí ele chegou numa determinada idade dela em que a menina ficava em casa e a mãe saía para trabalhar. E ela escutava a vizinha apanhando. Dia após dia, inconscientemente gravou isso nela.
que aquela desarmonia era uma vida do casal. Gravou. Quando ela saía ou encontrava alguém, o inconsciente já ia buscar pessoas que eram agressivas. Por mais dócil que a pessoa se parecesse para ela, o inconsciente falava, é essa. Gostava da pessoa. Depois de um tempo ela voltava a apanhar. Separava, encontrava, voltava a apanhar. Olha que interessante. Nosso inconsciente, nossa desarmonia interna. Aquelas pessoas agressivas vão existir sempre. Não é, temos que acabar com as pessoas. E nós estamos num mundo de expiação e prova. Nesse mundo de expiação e prova, nós temos pessoas boas e pessoas não tão boas buscando equilíbrio. Faz parte da vida. Nós estamos sendo arrastados, nós nos colocamos nessa situação de arrastamento quando não percebemos isso em nós. Por que nosso trabalho é tão complicado? Porque vivo muitas vezes num lugar em que todo mundo fala mal um do outro. Está em nós. Olha a desarmonia interna aí. Porque nós estamos sendo arrastados para aquela situação. Porque toda vez que eu vou para algum lugar eu brigo com alguém. Porque está em nós. Não é fulano, fulana, ciclana. Alguém sempre pega no meu pé. Olha só, mas essa pessoa, seja quem for, vai sempre estar lá. Mas é nós que estamos sendo arrastados para essa situação. E onde começou essa grande falha? Lá na família. Quando lá em família a gente não percebia nossas desarmonias, quando em família nós falamos mal de uns dos outros dentro da nossa própria casa, quando não respeitávamos autoridades, isso criou em nós a desarmonia. Vamos lá fora trabalhar e vai vir uma autoridade. Isso vai se repetir. Então nós percebemos a importância de ter um lar equilibrado. Para nós, enquanto adultos, para os filhos, equilibrar um lar é dar harmonia para o mundo. Nós estamos preparando, não só a nós mesmos, porque quando nós temos harmonia na nossa casa, nós conseguimos passar essa harmonia para fora. E isso é interessante também, porque pessoas que têm um lar equilibrado são pessoas muito energeticamente boas. São aquelas pessoas que em qualquer lugar que estejam, eles exalam essa harmonia boa. É bom estar com elas. São pessoas que todo mundo deve conhecer alguém que todo mundo quer ficar perto. Fala, mas essa pessoa é tão boa, ela é tão... Olha a casa dela, olha como ela vive. Verifica, porque essas pessoas muito boas, elas têm um lar bom. E elas passam isso para onde quer que estejam. Pode ver que onde ela for trabalhar, ninguém vai ficar pegando no pé dela, não. O chefe não vai ficar exigindo dela nada mais do que ela já faz. Quando ela tiver amigos, os amigos vão buscar harmonia porque a pessoa é harmoniosa. Porque parte dela. Então, nosso lar é nossa salvaguarda. Se nossa salvaguarda, nossa casa, nosso ambiente familiar não gera harmonia, fora de casa vai continuar a desarmonia. É natural. Busquemos então o equilíbrio no lar. Sejamos nós a equilibrar onde nós passamos boa parte do nosso tempo. Com nossos filhos, nossos avós, tios, primos, seja quem for, aquelas pessoas que estão normalmente conosco. Vamos buscar isso agora nesse final de ano. Mas eu não falo com fulano aí. Então vai encontrar um monte de gente fora do lar que não vai falar com você. Natural, a gente está buscando isso. Busquemos o reequilíbrio. Vou te contar, vou falar mal de alguém. Não fale. Mesmo dentro de casa. Você não sabe da última do meu primo. Não quero nem saber. Busquemos nós a mudança da sintonia em casa e fora dela. Mas tudo está ligado. Tudo está ligado. Não existe nada desconecto no mundo, né? Os orientais, os budistas falam que o bater de asas lá na China pode gerar um furacão aqui nos Estados Unidos. A gente não sabe a extensão disso, né? Mas nada está desconexo. O nosso pensamento individual está conectado com o pensamento de todo mundo aqui. O que eu estou pensando, o que todo mundo está pensando está conectado, está gerando uma força criadora nesse momento. E essa força criadora está gerando uma força, consequentemente, na nossa casa. Porque quando nós estamos pensando lá, estamos gerando uma energia de amor para lá. As pessoas nesse momento que estão vindo na nossa mente estão sendo banhadas com esse amor. Por quê? Está tudo ligado. Normalmente, essa ligação amorosa, ela existe a todo momento que a gente se sintoniza. Então, na nossa casa, tentemos também manter essa mesma sintonia de amor. Esta sintonia que nós sentimos aqui, tem que ser a mesma sintonia que nós temos que ter no nosso lar. Porque aí nós não precisamos ir em nenhum lugar especial para buscar o equilíbrio.
Só informação, porque o equilíbrio já está na nossa casa. Eu vou lá no centro espírita para buscar informação. E o equilíbrio? O equilíbrio já está aqui, gente, não se preocupa. Eu só vou buscar mais informação, mais melhoria para trazer, para deixar o meu lar muito mais equilibrado do que já está. Esse é o ideal. Não é buscar fora de nossa casa um lugar para... eu preciso para um lugar para ficar melhor. Se dentro da nossa casa não está bom, alguma coisa está muito errada. Se eu busco alguma coisa fora, passo tempo demais no trabalho, porque alguma coisa está errada. E não temos que ter aquela desculpa do tipo, é porque eu preciso melhorar, preciso conquistar. Precisamos, mas o tempo está passando. Passemos mais tempo com as pessoas que são mais importantes para a nossa vida, nossos familiares. E de resto, lembremos sempre, nós somos espíritos eternos, vamos nos reencontrar sempre. Aquela família que está sempre conosco são sempre nossos amigos do passado que voltam. Ora como pais, ora como irmãos, ora como filhos, assim, ensinando uns aos outros. A gente tem que passar esse amor para lá na frente, quando nós somos filhos desses que hoje são nossos filhos, receber esse amor de volta. Muita paz a todos. Bom, agora chegou o segundo momento, né? As perguntas, colocações. Alguém queira colocar algo aí para complementar, né? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, né? Eu queria mais complementar e mostrar que a gente acaba vivenciando certas situações. Eu queria até colocar meu exemplo aqui, que acabou me ajudando muito. E o quanto as coisas se repetem na vida da gente, né? Tem a relação kármica e a relação de vida também. Eu tenho algumas coisas com meus irmãos em casa, tudo que é incrível como a vida deles se repetem e eles acabam não encarando a coisa como deveriam encarar. E volta a todo instante. Às vezes da mesma forma, né? E eu acho que o importante é a gente estar tentando enxergar o que passou, as dificuldades, para poder mudar um pouco o comportamento, para não repetir. Eu tive um problema muito sério, que eu apanhava muito quando era pequeno. Meu pai, ele era alcoólatra e ele decidia, era dia de apanhar. Ele pegava os 4 lá e batia na gente assim sem motivo, né? Hoje é dia de apanhar, todo mundo. E a gente não conseguia entender. E é incrível que meu filho, em 2 anos, eu me vi na mesma situação. Eu tinha uma agressividade interna, eu tive que buscar ajuda até psicológica para isso, e hoje, graças a Deus, consegui resolver. E é uma coisa que não era minha. Te confesso que não. Meu filho chorava, eu falava, mas por que você está chorando? Você tem que ter motivo para chorar, porque senão você apanha. Se não tiver motivo, você não pode chorar. Comportamento repetitivo. Aí tocava eu pegar ele e falar, você vai chorar com motivo. E aí minha esposa me fez enxergar, falou, Mauri, a gente vai ter que... Essa tua agressividade não é normal, né? De onde vem essa história? E vi a história do meu pai, né? E é uma pena que meus irmãos têm os mesmos sintomas ainda. E essa agressividade, assim, sem sentido, que foi o que a gente venceu quando criança. E aí hoje eu consigo entender, no meu dia a dia, eu procuro ver essa situação, né? Quando está me agredindo, a situação do Guilherme ainda, porque o filho, às vezes, ele reclama por nada, né? Hoje eu não tinha tênis, ele tem o melhor tênis, mas não tá bom o tênis. E aí eu fico meio doido na hora, assim, mas tento entender. E eu sei, mas ainda continua se repetindo em mim essa situação. Então, sistematicamente, na minha vida, eu me vejo com essa agressividade, e eu não xingo no trânsito, eu sou uma pessoa assim, tranquila, não brigo, mas agressividade. Então, eu queria colocar isso mais como experiência. Muito obrigado. Levando até para ensinamento espiritual, obrigado pelo depoimento, até para todos nós, né? É importante a gente conhecer nossas histórias, porque isso serve de alicerce para nosso aprendizado. E dentro da visão espiritual, nós temos que entender o seguinte: as provas, elas vêm para nos testar. Então, quando a gente nasce no lar com muita dificuldade, vem a prova. Será que eles vão superar? Passar por uma dificuldade, como o exemplo dele, e depois na vida adulta superar essa dificuldade, essa é uma grande prova. Provou-se por bem que você conseguiu passar pela prova. Então as provas vêm de formas muito duras para a gente. Não cabe aqui falarmos merecemos ou não merecemos, porque isso não leva a nada. Mas saber que todos nós vamos ter essas provas, e as dificuldades vêm através da dor.
E essa dor, muitas vezes infligida fisicamente, gera dores psicológicas. É aí que entra nosso bom senso. Até que ponto nós estamos sendo normais? Até que ponto nós temos que buscar ajuda para nos melhorar, nos equilibrar? Eu queria só complementar, né, Sérgio, que foi feito um estudo lá na USP, no Instituto de Psicologia, que adultos agressores provavelmente foram agredidos, que por sua vez, se não se cuidarem, podem gerar filhos também agressores, né? Então, meio que a gente poder parar esse círculo aí, né? Isso, à medida que a gente se trabalha, né? Exatamente. Não, dizem, até voltando um pouco atrás, para quem teve interesse de aprender a estudar, ou ler o Casagrande Senzala, aquele livro, eles dizem que o Brasil é um país em que mais se bate nas pessoas com agressividade. Em qualquer lugar do mundo não se bate tanto. Por quê? Porque isso vem dos escravos. Batia-se muito nos escravos. E o senhorzinho lá, ou a senhora, quando batia nos escravos, repassava isso para os próprios filhos, que começaram a passar para os seus filhos, que chegou até nos nossos dias de hoje. Por isso que a gente trabalhando nossas dificuldades, a gente tem como parar esse ciclo, né? Exatamente. Mais alguma colaboração, uma pergunta? Não, a gente lembrar que a gente não está junto por acaso com as famílias, né? A gente Jesus falava, reconcilia-te com teus adversários quando está a caminho com eles. E a maioria das vezes, né, uma grande maioria, nós sabemos que aqueles que estão no nosso lar são aqueles que nós devemos alguma coisa, de alguma forma, o nosso amor, o nosso perdão, né? Então, eu li uma coisa bonita essa semana falando, não espere para dizer para a pessoa que você ama, que você a ama, só na beira do caixão. Fala antes. Reconciliar-se com ela antes, porque depois fica muito mais complicado. Vai ter tempo, a gente é espírito imortal, mas vamos aproveitar esse tempo que nós estamos tendo de nos reconciliar agora, de nos perdoar, de nos amar, de nos respeitar acima de tudo, né? A gente sabe que tem muitas pessoas à nossa volta que fazem parte do nosso convívio, principalmente as mãezinhas que têm filhos que se drogam, que são alcoólatras, né? E é difícil, a gente sabe que é complicado. Mas quando estava falando com uma amiga hoje, nada é por acaso, nós sabemos que não é. E se Deus está nos dando essa oportunidade de estar junto com essa criatura, é porque Ele confia em nós, Ele confia na nossa boa vontade de poder estar ajudando esse nosso irmão. Isso mesmo. Sandra, bem lembrada, inclusive, essa coisa do reconcilia-te enquanto está junto, porque é um trabalho, juntar os espíritos de uma mesma família, é um trabalho assim de muito tempo. Exato. Então a gente tem que aproveitar enquanto está junto ali mesmo, porque vai saber quando, em que época da nossa próxima. Não tem encarnação. Isso, vai aumentar as dificuldades dessa reunificação. Pois não? Eu queria entender melhor. Você falou assim que quando a gente não quer gostar de uma pessoa, a gente não gosta. A gente já bloqueia os sentimentos, né? E como ficam as afinidades? Porque às vezes você quer gostar da pessoa, mas você tem aquele problema de afinidade. Você não tem afinidade tão próxima com a pessoa. Você quer se aproximar, você quer se dar bem com ela e tem horas que não consegue ter aquela afinidade assim. Como é que... Isso coaduna um pouco com a questão do perdão, né? Perdoar, todo mundo fala, é fácil, é difícil. Na verdade, o perdão é uma prática diária. A gente não vai conseguir perdoar ninguém se a gente não praticar o perdão. E não se perdoa da noite para o dia. Se perdoa leva muitos anos, às vezes, para a gente falar, agora eu perdoei. E não existe isso. Amor é a mesma coisa. A questão psicológica do amor, ela se dá porque a gente se mostra afetivo para a pessoa. Então, quero gostar dela. Mas não significa que ela tem que gostar da gente. Começa daí. Agora, afinidade é sempre algo interior. A afinidade é interior. Por exemplo, quando a gente encontra com uma pessoa, não fica a cara dela, é nosso interior que está falando alto para a gente. Olha, por quê? Ou o nosso espírito reconheceu naquele espírito algo do passado, é uma possibilidade, então a gente tem que lutar contra isso, ou os ademanes, ou seja, a forma da pessoa agir, ela bate o nosso cérebro. Nós temos um cérebro que guarda as fotografias de todo mundo, desde a nossa infância, desde outras encarnações, e muitas vezes a forma da pessoa falar e agir, ela é muito parecida com alguém que a gente não gostou, que fez algum mal pra gente. Volta na figura dessa animosidade. Não gostei. Tanto uma coisa como outra, a gente tem que lutar contra isso. Por quê? Essa luta interior é psicológica.
mas é difícil. É muito mais difícil quando a gente quer gostar e não consegue. Isso é verdade. Porque muitas vezes fala, mas é difícil. A prática do amor, ela é diária. Nós temos que praticar isso. Porque é muito fácil não gostar de alguém. Facinho. Não fui ver a cara de fulano. E tascou a boca nele ou nela, falar que não gostei e acabou. Isso é fácil. O que é difícil? É a gente não ir com a cara da pessoa e querer se aproximar dela, querer romper esse nosso desarmonia interior para poder se aproximar dela. É muito mais difícil. A gente tem que buscar a forma correta. A dificuldade aumenta na medida que aumenta essa distância. Por quê? Porque essa distância, ela não é à toa, não existe à toa. Ou é espiritual ou é psicológico, essa distância, tá? Eu não consigo me aproximar. Não importa se é espiritual ou psicológica, o importante é romper essa dificuldade com prática diária. Tem que ir atrás, buscando. Isso, exatamente. Depende de nós. Tem que ser uma busca diária. Não tem jeito. Bom, obrigado, viu, Sérgio? O Sérgio vai continuar mais um pouco aqui. Quem quiser falar... tem mais uma pergunta lá? Dá tempo ainda, né, Sérgio? Só um minutinho. Boa noite, meu nome é Marcos, obrigado pelas palavras. Eu estou aqui pensando no seguinte, o que existe no próximo, que me incomoda, na verdade é um reflexo do que tem em mim. Então a reconciliação que eu vou tentar praticar com o outro, o perdão em relação ao outro, é um reflexo do que está dentro de mim. E essa, entre aspas, luta, esse exercício é extremamente complexo. Porque eu não estou lidando com o outro apenas, na verdade estou lidando comigo. Então se eu não me perdoo em algum tipo de comportamento, e eu vejo esse comportamento na outra pessoa, eu tento perdoá-la, e eu não me perdoo, a coisa não funciona. Qualquer coisa que incomoda, é o jogo do espelho, né? Mas eu não sou consciente disso. Eu não gosto do comportamento da minha mulher nisso, do meu filho naquilo, ou do motorista no outro. Tem toda a memória que vai trazer um banco de dados, relacionar com alguém, tem um lado espiritual, quer dizer, é extremamente complexo todas as variáveis que estão interagindo nisso. Sim. Então, acho que tem que partir de um autoconhecimento para poder também fazer esse trabalho de reconciliação. E a reconciliação com o outro e com a gente mesmo. Lógico, né? É muito, ao meu ver, né? Não, muito complexo e muito louco. Muitas variáveis ao mesmo tempo. Obrigado. Não, tem tudo a ver com o que foi dito aí. Obrigado pelas palavras. Inclusive, a gente sabe dessa dificuldade, a gente vai abrindo, por exemplo, se a gente for falar dos complexos, das dificuldades psicológicas, a gente vai ver que realmente existe muito mais informação do que caminho aí, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? Nós temos que entender que dentro de uma visão espiritual, amar é o único caminho. Amar é o único caminho. Vão ter as dificuldades complexas, psicológicas, financeiras, emocionais, espirituais, elas vão existir a todo momento. Mas amar é a única forma de evolução que existe. É a única. Amar. Se dar pelo amor. Agora, no final do ano, é época também da gente poder fazer nosso pedido. Alguém tem costume de fazer pedido aqui de final de ano? Ninguém faz pedido de final de ano. Escreve uma lista do que quer alcançar nos próximos anos. Meu Deus, as pessoas estão sem objetivos aqui. Oh, meu Deus do céu. Tem proposta para o ano que vem? Seria isso? Assim? Proposta para o ano que vem, isso. Promessas, propostas. Vou emagrecer 2 mulheres. Nenhuma. Bom. Então, mas dentro dessas promessas, colocar o auto-amor, o auto-perdão, a busca espiritual, colocar escrever mesmo. Faz bem escrever. Aí não sei eu que falo, mas as pessoas muito mais entendidas. Teve um cara famoso, Emily Coé, ele dizia o seguinte: tudo que você põe em papel, o inconsciente grava. Então você fala, olha, não vou falar mal de alguém. Se a gente escrever, faz mais resultado do que só falar. Então se a gente escreve, aquilo fica marcado. E aí tem uma experiência interessante que foi feita numa outra palestra do próprio Divaldo, que ele dizia o seguinte: chega no final do ano, escreva uma folhinha de tudo que você quer alcançar no ano que vem. Escreva. Pega essa folha, dobra, amarra, põe num cofre, não abra. Chegar no final do ano que vem, abra. Vocês vão ter uma grande surpresa das coisas que vocês conseguiram atingir e nem esperavam. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Tem mais uma perguntinha ali, desculpa.
Sabe o que é, Serginho? Assim, tem essas meninas, agora esses meninos, que eles partiram para o mau caminho. Isso daí deles é fruto do meio, ou eles já tinham isso predestinado? Predestinado? Não, a predestinação não existe, né? O que acontece é que nós vivemos num mundo mais moderno. Eu me assusto hoje com as modernidades, não só do Orkut, do Twitter e de coisas e tais. Nós temos que tomar mais cuidado, na verdade, porque muita gente que entra na internet fala que uma coisa é outra. Isso está acontecendo muito. A modernidade, as pessoas adultas têm que realmente se atualizar. Falar que não gosta de informática é um erro tremendo. Os pais têm que acompanhar os filhos, saber o site que eles estão entrando, saber os amigos que eles estão frequentando a casa. Precisa. Por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. E aquelas pessoas adultas não estão acompanhando. Vê um celular, as pessoas não sabem nem digitar direito. Vê um controle remoto da televisão e as pessoas mal sabem trocar de canal. Tem que buscar atualização, não é? Tem que se atualizar, tem que buscar isso, porque é muito fácil desviar as crianças. É muito simples desviar. Ela faz o caminho errado, e os meninos para outro. Então, isso quer dizer que isso daí já veio deles. Não. Tudo que nós sabemos, e aí vamos para a visão espiritual de tudo, nós sabemos que na família a educação e o amor constrói personalidades. Por mais que a personalidade do passado tenha vindo com dificuldades de ter feito 1001 lá atrás, vem numa família amorosa, vai se tornar um ser humano amoroso. Pode até ter dificuldades pela própria personalidade forte do passado, é do meu jeito. Crianças hoje em dia tem muito isso, né? Tem a personalidade forte, exaltada. A família tem que buscar muito mais amor. Busca, não dá dentro de casa, busca fora de casa, busca essa força. Mas não acontece, não está predestinado, não. Eu digo da família não é boa. Quando a família não está bem estruturada, as crianças que crescem ali, como é que elas crescem? Então, mas mesmo nas famílias de hoje, em qualquer lugar que a gente for, a gente vai ver que essa organização, nós falamos que a família é como um organismo vivo. Vão ter famílias que vão estar realmente com problemas internos. Aquele filho que nasce lá não nasce à toa. Ele não nasceu naquela família por acaso. Ele tem que passar por essa transformação e dificuldade para poder aprender de alguma forma a lição que tem que aprender naquela família. Ah, mas ele vai ter facilidades para desviar o caminho? Será? Será que se esse mesma criança viesse numa família equilibradinha, bonitinha, tudo certinho, a lição seria a mesma? Não. Exatamente. Mas é do espírito. O espírito é que está buscando esse equilíbrio. Nessa busca é colocado onde precisa para se reequilibrar. Entendeu? Não vem por acaso. Não está escrito lá atrás que essa criança vai desviar o caminho. Ele já vem e é justamente uma atitude dele, espírito, com a educação dos pais e da família, se reequilibrar. Vai ter tropeços? Vai. Muitas vezes vai cair para droga, sim, vai cair. Mas a família é mais um motivo para continuar apoiando, amando, indo atrás para reequilibrar. Não tem jeito. Exatamente. É o que eu digo das crianças, dessas meninas, que quando elas crescem assim, o que acontece? Por quê? Então, mas aí daria uma outra palestra, né? Mas daria até uma outra. Mas nós não vamos ter esse tempo. Não, mas de qualquer forma o Sérgio vai estar aqui com a gente, né? Se vocês quiserem depois conversar melhor com ele, poder explorar mais um pouco os conhecimentos dele aqui, né? Obrigado, viu, Sérgio? Bom, gente, então vamos fechar um pouco nossos olhos, né? A gente recebeu tantas coisas até agora. Agora chegou um pouco o momento de nós doarmos um pouco da gente, né? Como o Sérgio estava dizendo na palestra, todos os nossos pensamentos viram vibrações, né? Então vamos acerenar os nossos corações, unir os nossos pensamentos, as nossas almas. Vamos vibrar nesse momento, doar um pouco de nós àqueles mais necessitados. O Sérgio falou das famílias, né? Quantas famílias passam por problemas, por dificuldades, por dores, por brigas. Sabemos, Pai, que são ajustes necessários
Mas nesse momento queremos doar um pouco dessa nossa energia, das nossas vibrações, para todas as famílias do mundo. Que elas sejam inspiradas, que elas sejam dirigidas pelo teu amor. Vibremos também nesse momento por muitos filhos dessas famílias que se perderam nas drogas, foram buscar a felicidade, o alívio para suas dores e acabaram muitas vezes se perdendo. Vibremos por eles, por cada um deles. Também por essas mães e pais que sofrem ao ver os seus filhos perdidos, confusos, sem saber o que dizer, o que falar. Vibremos também por esses pais e mães que se afligem a não saber onde seu filho esteja agora. Enderecemos também agora uma vibração às nossas famílias, onde quer que elas estejam agora, muitas vezes em outras cidades, em outros países. Temos um vínculo, nascemos juntos, vivemos juntos, crescemos. E agora cada um pode estar longe, ou mesmo próximo de nós, em nosso lar, que vamos regressar daqui a pouco tempo. Enderecemos ao nosso lar, que abriga essas nossas famílias, essas vibrações de amor, de paz. Vivemos, por último, pelo nosso planeta Terra, nossa nave mãe, que nos abriga com tanto carinho, com tanto amor, e que tantas vezes destruímos enquanto humanidade, sendo egoístas, não cuidando dele com o carinho que ele merece. Vibremos pelo nosso planeta, que ele seja envolto por uma luz azul, para que os povos possam encontrar a paz e a harmonia. Essa mesma vibração, vamos aos poucos voltando aqui para o nosso lugar de palestra, pedindo muita inspiração para essa semana, que se prossegue daqui para frente, que possamos sair daqui melhores do que chegamos e levar para onde formos esses nossos conhecimentos. Que a paz nos acompanhe a todos. Vamos lentamente abrindo nossos olhos, voltando aqui para a sala nesse momento. E agora, lentamente nós vamos dando continuidade aos nossos trabalhos, né? Por isso a gente pede que todos permaneçam em silêncio, mesmo quando saírem da sala, porque os trabalhos continuam, tanto no plano físico quanto no plano material, né? Então vamos aguardar a nossa vez de receber o passe, né? Obrigado a todos, né?